Oi, Sueli, tudo bem, meu Tudo amor? bem? Como Ótimo, está? ótimo. Que prazer, Perfeito. Alzimar. Que prazer, Alzimar, estar aqui de novo com vocês. Mais uma série, né? Então, como eu estava falando, mas eu vou retomar para a gente depois usar essa gravação do começo até o final, né? Sim, Nós estamos, então, iniciando a segunda série de entrevistas com a astróloga e psicoterapeuta junguiana Sueli Murdoco sobre astrologia e o tarô. Para quem acompanhou em 2024, durante todo o ano de 2024, nós fizemos uma série de entrevistas sobre os signos e a presença dos signos na personalidade de cada um, como uma forma de autoconhecimento. Se você não acompanhou por algum motivo, tanto nas minhas redes sociais quanto na da Sueli e no YouTube do Tarô na Vida, nós temos já toda a série completa. E este ano nós estamos iniciando também uma série uma série de entrevistas, e esse ano vai ser sobre os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Então é uma série de 12 encontros também. Hoje a gente vai falar sobre a classificação dos elementos e a força na psicologia no indivíduo. Então, Sueli, agradeço muito a sua participação. Eu acho que a gente já pode entrar nesse tema, né? Qual que é a importância, qual que é a força desses elementos na astrologia e na nossa formação da nossa personalidade? eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouquinho, mesmo que rapidinho, sobre o que são os elementos e quais são os elementos, né? Nós estamos falando de terra, fogo, ar e água. Quatro formas, vamos dizer assim, de energias que são essência da natureza. Tudo que é feito na vida, tudo que é do mundo, da nossa natureza, tem a essência dos 4 elementos. Porque nós temos a terra, o ar do vento, né? A terra, a água e o ar, aquilo que a gente respira. E o nosso corpo também é feito desses 4 elementos. Então, se a gente refletir a respeito, a gente vai identificar em tudo que a gente vê esses 4 elementos. Inclusive, assim, em grandes tradições místicas, vamos dizer assim, de pensamentos elevados, não só a parte física os elementos constituem, mas também a nossa natureza mais profunda. E eles são também colocados como campos sutis de energia. E eles influenciam tanto no nosso bem-estar físico e mental, vamos dizer assim, psíquico, tá? Da nossa natureza. Então, eles são profundos, mais até do que só construtores materiais, né? Da natureza, vamos dizer assim. Tá? Então, a astrologia, falando de os elementos e a astrologia, qual seria a importância, é básico. Um dos elementos, estruturais da astrologia são os elementos, porque a partir daí a gente tem o tipo básico de energia e consciência. Tá? Então, por exemplo, quando a gente nasce e nasce com a gente o nosso mapa natal, a gente está se conectando, né, através também dos elementos a uma energia cósmica, vamos dizer assim. A gente inaugura para a vida e faz parte disso. Tá? Uhum. Então, vamos falar de classificação dos elementos. Tá? Então, nós temos duas classificações, são divididos em 2. Então, nós temos o fogo e o ar. Eles são juntos. Sempre quando a gente falou dos signos, falamos que os signos eram masculinos ou femininos. Por conseguinte, por consequência dos elementos. Então, o fogo e o ar, eles são elementos masculinos. Novamente, lembrando que não tem nada a ver com gênero, mulher ou homem, né? Nada a ver. Tem a ver com ser ativo, ser autoexpressivo e ser na mesma direção yang, como os chineses falam. Eles são uma energia yang, mais ativa e para fora.
Agora, a terra e a água, eles são mais para dentro, eles são femininos, tá? Mais passivos, enquanto o ar e o fogo são ativos, eles são mais passivos, no sentido receptivos, tá? E mais auto-reprimidos, vamos dizer assim, repressivos, ou seja, existe uma energia que vai para dentro, tá certo? Então, dando uma resumida, talvez a água e a terra sejam mais introvertidos, tá? Eles vivem mais para dentro deles, tá? Eles projetam mais dificilmente essa energia para fora. Eles são mais cautelosos e mais ponderados, ou seja, eles têm uma referência interna, certo? Enquanto o fogo e o ar, eles se jogam para fora, eles são extrovertidos, tá? E aí eles projetam essa energia para fora com facilidade. Por isso, senso comumente, a gente até sabe o que é introvertido e o que é extrovertido, falando de terra e água e falando de ar e fogo. Quais são os signos de fogo e ar, que são esses mais extrovertidos? Quais são? Isso, então vamos lá. Fogo e ar. Fogo a gente tem, começando com Áries, Leão e Sagitário, tá? São 3. Sempre são 3. Na divisão de 12, os elementos são divididos em 3. Fogo, Áries, Leão e Sagitário. E o ar, nós estamos falando de Gêmeos, né? Libra e Aquário, tá? Lembrando, inclusive, aí quais são os de água e terra, né? Isso. Os de água, Câncer, Escorpião e Peixes. E terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E no decorrer do que a gente foi explicando, eu vou sempre dando uma lembrada nisso, para a gente se identificar, para quem escuta se identificar. Legal. E você disse logo no início que essa no nosso mapa natal, a identificação é quando a gente nasce. Então, é o Sol, né? Não tem a ver com ascendente, com a Lua por enquanto. Isso nós vamos deixar para outras aulas, né? Mas você está falando do Sol. Eu nasci no dia, por exemplo, 27 de julho, e aí era Leão. Então, meu Sol estava em Leão. Isso. Então, logo, eu tenho uma consciência na vida de fogo. É isso, do elemento fogo. Você sabe o seguinte, normalmente, eu acho que é bom fazer essa explicação, porque aí a pessoa vai dizer, mas eu sou de quê? Aonde que eu vou pegar esses elementos? Então, uma das principais energias nossas de consciência é o Sol. Porque o Sol é o nosso centro. Como é o centro, vamos dizer assim, do sistema solar, ele é o centro nosso, ele é self, ele é vida, tá? Então, na sua maioria, a gente pode lidar com a energia desse elemento do Sol. Lembrando, como disse você, e nós vamos lembrar mais à frente, que outras energias como o ascendente, a Lua, Marte, são pontos importantes que muitas vezes, se tiverem mais planetas nesses pontos, vamos dizer assim, eles passam a ser, às vezes, até o elemento mais importante do que o do Sol. Mas, de qualquer maneira, entendendo que a consciência, o self, que é a nossa totalidade, ela vem desse elemento do Sol. Certo. E os signos de ar, então eles estão relacionados com o pensamento, a percepção. Então, quem nasceu? Ar é Gêmeos, Libra e Aquário, né? Eles são mais comunicativos, é isso? A força deles, o Sol, o self deles, eles brilham nesse lado. E é interessante o seguinte, falando de brilho, e ao mesmo tempo brilho tem a ver com consciência, né? Estamos falando também de psicologia, e mais à frente a gente vai falar como o Jung vê isso, né? A psicologia analítica. Então, o tipo de consciência e como ela percebe. Então, o Sol, ele é luz, ele é brilho de consciência. Então, como é que ele percebe o mundo? O ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Ele se liga e percebe o mundo
pelo pensamento, pela mente. Tá? Então, tudo para ele é a nível de ideias, ele fica no pensamento. Tá? Então, ele percebe o mundo, tudo para ele são ideias, é o abstrato. Tá? Esse é o ar. E os signos de fogo? Que é que você Os signos de disse, né? Isso. É o entusiasmo, né? O amor, o ego. Uhum, uhum. E são Áries, Leão e Sagitário. Isso. Tá? Então, os signos de fogo, eles são, nós já vimos, extrovertidos para fora. Então, eles expressam a energia do princípio da vida. Tá? A gente viu atrás que Áries, por exemplo, deu a chama de tudo, deu a faísca da vida. Então, o fogo, ele traz essa faísca de vida, o princípio vital, a criatividade, calor e movimento. Tá? Então, uma das características seria o entusiasmo mesmo. E a gente poderia dizer como ego, tá? Então, lado positivo ou também resvalando para o negativo. Mas esse ego é bastante fogo. Exatamente. Os signos de água, emoção? Os signos de água, tá? São Câncer, Escorpião e Peixes. Tá? Então, trazendo isso para o Sol, né, para esse elemento do Sol, vamos dizer assim, eles seriam trabalhando a sensibilidade e o pensamento e o sentimento. Né? Enquanto o ar é pensamento, a água trabalha sentimento. Então, trabalha o quê? Empatia e cura. É muito água. Empatia e cura, ajuda, é muito água. Essa sensibilidade para o outro é muito água. E os signos de terra, que é a materialização. Então, terra, lembrando, touro, virgem e capricórnio. Então, a terra, como a gente vê, o que é material é terra. As formas são terra. E a terra, como é que ela vê o mundo? Na prática, tá? Tudo é prático, tem que funcionar. Tudo é material. Eu vejo, eu entendo que existe. Como se fosse para ele o real é terra. Legal. E lembrando, né, que a gente está falando dos signos, se vocês entrarem na nossa primeira série que a gente gravou no ano passado, 2024, que a gente fala de 1 hora praticamente de cada signo. Então, por isso que a gente não vai entrar agora nisso, né? Essa aqui é dos elementos, mas quem quiser ir lá atrás, aí a gente vai entender, aí vocês vão entender tudo. E para a gente já partindo para o encerramento desse nosso primeiro encontro, e como que isso está dentro da psique? Nós falamos da astrologia, dos signos, e como eu disse, né, a Sueli é psicoterapeuta junguiana. Então, como trazer essas informações para o autoconhecimento? Então, veja o seguinte, Jung, ele pesquisou muito, né, as filosofias, inclusive na filosofia chinesa e tudo mais. Então, ele identificou os 4 elementos com as 4 funções psicológicas, 4 formas de percepção do mundo, tá? Então, cada elemento responde a uma função interna, uma função independente, sendo que umas são mais conscientes, ou seja, a gente tem mais percepção, vamos dizer assim, individualmente de algumas, e outras menos, são mais inconscientes, tá? E a diferença de uma pessoa para outra é como ela vai manifestar essas funções, tá? E quais seriam essas funções? Acho que é importante isso, tá? Vamos dizer o seguinte, são 4 elementos, são 4 funções, e eu vou fazer a correlação, que aí a gente já vai mais rápido. Por exemplo, existe a função sensação, tá? A sensação tem a ver com como o Jung define, é tudo aquilo que a gente capta com os sentidos. E isso a gente lembra de quê? De terra. Então, o elemento terra está vinculado, relacionado à sensação, à função psicológica da sensação.
tudo que a gente capta com os sentidos. Eu sinto pelo paladar, pelo olfato, pelos olhos, né? Eu vejo, tudo isso é terra, tudo isso é sensação. Uhum. Ao mesmo tempo, o signo de água, que a gente já viu que é sentimento, tá? É exatamente correlacionado a essa função das emoções. Eu capto através daquilo que eu sinto, tá? O fogo, ele é relacionado com a função psicológica da intuição. E para o Jung, a intuição seria uma função irracional de percepção. Enquanto a gente percebe, por exemplo, da sensação pelos olhos, ó, estou percebendo que a sua blusa é verde, tá? Diferente da intuição, que eu falo, nossa, eu tenho uma percepção de que eu acho que as pessoas podem gostar do que a gente está falando, tá? Não tem nada visível, mas eu capto. Tá? É a intuição, como o senso comum, de alguma forma, tem essa percepção, vamos dizer assim, ou pressentimentos. A gente pode ir por aí. Tá? E o ar é relacionado à função pensamento. Ok? Então, os nomes são muito parecidos dos elementos e das funções e funcionam correlatas. E o elemento, né, que é ocupado pelo Sol, como você disse no início, já para a gente amarrar e encerrar essa primeira etapa da nossa entrevista, quando a gente nasce, né, vem esse signo e aí isso revela muito da gente. Porque é a nossa vitalidade básica, né? Esse elemento do signo do Sol, ou seja, aquele rei dentro da gente, aquela faísca, aquela energia principal, né, dominante, tá? Ela vem e dá a vitalidade básica da gente. E como a gente se projeta no mundo. Imagina um signo de Leão, né? O signo de Leão, cujo planeta regente é o Sol. Então, o Leão, ele tem dentro de si essa projeção, eu sou. E ele acredita, eu sou o Sol. Tá? Então, ele se projeta no mundo com isso. E com esse tipo de consciência. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente pode, junto, como a gente já tinha falado, com o signo do Sol, também considerar ativos outros regentes, outros elementos do signo do ascendente, da Lua, de Mercúrio e de Marte. Como eu disse, dentro dessa dinâmica do mapa natal. Exatamente. E como eu disse no início, essa aqui é só a primeira temporada, né? É o primeiro episódio, vamos dizer assim, da nossa série de 12 sobre os 4 elementos. Então, já ficando por aqui para não ficar nos alongar e a gente voltar nos outros, quem quiser saber melhor sobre o seu signo, nós temos a playlist completa de todos os signos, quando a Sueli entrou em detalhes, qual que é o significado, porque é diferente de, por exemplo, Áries é fogo e Leão é fogo, mas são fogos diferentes, mas isso já está explicado. Nós não vamos tratar disso porque já temos isso. Então, vale a pena. E encerrando esse nosso primeiro encontro, Sueli, se os psicólogos, os psiquiatras, coaches, né, que são os conselheiros atuais, entendessem essa coisa dos 4 elementos, o que poderia mudar, né, nessa compreensão e nessa ajuda psicológica para as pessoas se entenderem na vida? Olha, seria muito interessante uma outra ferramenta, um outro olhar para os tipos de personalidade. Entendeu? Compreender as forças complexas, esses elementos, dá para a gente entender quais são as forças profundas dessa pessoa, a motivação e o comportamento do ser humano. É muito interessante que a partir dos elementos você olha e você já consegue, o psicólogo, o psiquiatra, sejam quais pessoas interessadas nisso, a gente já consegue uma percepção desta pessoa que está na sua frente com mais profundidade e com mais facilidade. Por exemplo, se é uma pessoa que não se expressa muito forte do elemento ar, se você vai numa terapia tradicional de conversa, talvez não consiga acessar
aquilo porque a força dele está em outro elemento que talvez o psicólogo pudesse, né, chegar Não mais. tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque muitas vezes não, a gente tem uma função principal, falando de Jung, a gente tem uma função principal que é mais característica da gente. Então, normalmente, nessa nossa jeito de aprender as coisas e de ver ocidental, é o pensamento que é mais desenvolvido. Então, normalmente é interessante, na terapia, quando eu pergunto para alguém muito pensamento, o que é que você sente a respeito disso que você está me dizendo? O que você sente? Ela fala, não, sabe, eu sinto que... Não, eu penso que, eu acho que... Eu falo, não é o que você pensa, nem o que você acha. É o que você sente. Então, é isso, é difícil para aquela pessoa se conectar com isso, mas para se autoconhecer, é exatamente isso que ela tem que ter consciência. Ativar conscientemente, não, eu tenho que sentir, não, eu não tenho que pensar. Pensar eu já sei. Eu tenho que aprender a sentir. Maravilha, maravilha. Bom, a gente fica por aqui, mas não termina, né? Porque a gente tem o nosso próximo encontro, como que o indivíduo vê a vida, tudo a partir dos 4 elementos, né? Então, agradeço extremamente a participação da Sueli aqui no nosso canal, trazendo todas essas informações, e a gente volta semana que vem a continuar conversando sobre esse assunto. Muito, muito, muito obrigada, Sueli. É um prazer sempre estar aqui. Até a semana. Até!